verso 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor tem mostrado, relembrado esse texto para que pudéssemos examiná-lo nessa noite, onde mais uma vez o Senhor, com toda a multidão de misericórdia, falará com as nossas almas. Nessa noite o Senhor nos lembra essa passagem que aconteceu, uma praga que houve no Egito, e com o endurecimento do coração de Faraó, Deus foi provando que era tempo da libertação daquele povo. E esta praga, que foi a morte dos primogênitos, alcançou o mais pobre ao mais rico, alcançou o palácio do faraó, alcançou a casa dos obreiros, dos trabalhadores, mas o Senhor avisou ao povo hebreu que aquela praga haveria de acontecer, mas que para aqueles que seguissem conforme a recomendação de Deus, haveria livramento, nada aconteceria com eles. E dá-se então, irmãos, a transcrição do texto, demonstrando que haveria um rito de celebração, onde deveria sacrificar um animal sem marca, sem defeito, um animal puro, um animal de 1 ano, que é um jovem. Então, deveria ser para aquelas famílias um sacrifício, que eles eram escravos. Então, um animal novo, sem marca, ele poderia vender, ele poderia procriar, ele poderia utilizar aquele animal no trabalho por mais anos, mas o que é do Senhor está marcado para uma obra, e o Senhor recompensa, irmãos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor é
poderoso para fazer uma grande obra para nós. E esse povo fez dessa maneira. E eles mataram, arrumaram, criaram, acharam uma maneira de ter um animal em casa. As famílias que eram pequenas dividiu o animal em 2, mas o fato é que eles fizeram aquele sacrifício. E com o sangue daquele animal jovem, sem marca, eles espargiram o sangue daquele animal na porta, nos umbrais da porta, que são os batentes. E naquela noite passou uma peste, passou uma praga, passou um espírito de morte sobre aquele lugar, e tudo que era mais velho, primogênito, animal, criação, homem, mulher, perdeu a sua vida. Mas para aquele povo que cumpriu com a determinação de Deus, na voz, na boca, no ouvido, na transcrição de Moisés, o Senhor deu o livramento. A palavra de Deus hoje para nós nos lembra esse texto e nos lembra também, irmãos, que chegou um tempo que um anjo visitou Maria e falou que ela geraria um filho e que aquele filho seria o Deus encarnado. E no tempo certo, o Senhor Jesus deu a sua própria vida, fazendo-se por você e por mim o cordeiro desse texto que nós lemos agora, e teve ele o seu sangue derramado, não mais no umbral da porta, mas no madeiro da cruz, para que todos nós tivéssemos salvação debaixo da graça de Jesus Cristo. E sobre esse sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz, é que está a proteção, está guardado as nossas casas, está guardada as nossas vidas, está guardada as nossas famílias. E a palavra que o Senhor nos manda nessa noite é para nos lembrarmos que esse sangue continua e continuará operando e protegendo a cada um de nós. A tua necessidade, a tua aflição, o teu medo, o teu impossível que você trouxe na casa de Deus essa noite, o Senhor te lembra que sobre a tua vida, sobre a tua casa, está derramado o sangue de Jesus Cristo. Então, não haverá destruição, não haverá nada que venha destruir a tua fé, nem destruir os planos do Senhor para a tua casa. Algumas vezes, em alguns tempos, o Senhor permite que nós passemos por provação. A provação, ela acompanha o crente, ela acompanha o justo, ela acompanha o injusto, mas tem o tempo que o Senhor fala, basta. Tem o tempo que o Senhor fala, acabou. Nós temos provas, irmãos, provas nas nossas vidas, que tem momentos que o Senhor muda o cativeiro. O meu pai vivia um tempo, ele já contou algumas vezes aqui, ele vivia um tempo que ele não tinha dinheiro para trocar a bateria do carro dele. Ele tinha um Fusquinha que tinha que ficar na descida para pegar no tranco, porque ele não tinha dinheiro para trocar a bateria. A gasolina tinha que ser com muita dificuldade abastecer o carro. O leite que minha irmã tomava era comprado pelo meu avô. E ele vivia numa situação de grande provação, desesperado com as contas que venciam, desesperado com a situação que ele vivia, ainda jovem, com uma jovem família. Ele, minha mãe e minha irmã foram congregar numa determinada igreja em Osasco, e o irmão que estava pregando, que tinha o dom, o Senhor recolheu, tinha o dom de doutrina, ele anunciando a palavra, ele falou assim: hoje o Senhor muda o teu cativeiro, o Senhor vai mudar a tua casa, o Senhor vai mudar a tua roupa, o Senhor vai mudar o teu ministério, o Senhor vai mudar tudo na tua vida.
Eles saíram da igreja completamente destruídos pela prova, e o comentário no carro foi: se Deus ajudar que essa prova nos alcance para pagar um boleto, já está bom. Mas a palavra alcançou a vida deles e está fazendo frutos até o dia de hoje. Teve um dia, irmãos, que eu estava começando uma construção em Itapevi, eu, minha irmã, meu ex-cunhado, e nós íamos fazer um prédio, sem condição nenhuma. A gente não tinha dinheiro para fazer o gabarito do prédio, que é as madeiras que você cerca a construção para fazer o nível. Está no esquadro do projeto. Numa situação, eu fui congregar numa igreja e eu falei, eu sou muito irresponsável, porque não tem a mínima condição disso dar certo. O irmão que estava pregando a palavra falou assim: entrou alguém aqui, a tua vida é que nem uma construção. Eu vou fazer de tijolinho por tijolinho, mas a obra completa será na tua vida. Dou graças a Deus que no tempo certo o prédio ficou pronto e o nome de Deus está sendo glorificado. São palavras que mudam. Nós estávamos congregados nessa igreja e o Senhor dava uma palavra, eu não me lembro o assunto, mas o Senhor dava uma palavra, irmãos, que o Senhor abriria a madre de alguém. E naquela palavra o Senhor fez uma obra no nosso meio, que a minha esposa ficou grávida, a esposa do irmão que atendia aqui ficou grávida, e até a nora do nosso querido irmão aqui, esposa do irmão Fabrício, que não podia gerar, o Senhor abriu a madre e ela está abraçada com a filhinha dela. O Senhor, quando chega, Ele transforma todas as coisas. O Senhor faz a tempestade virar sol. E hoje o Senhor está mandando a palavra, te anunciando que o sangue de Cristo é sobre a tua casa. O Senhor está falando que o sangue de Cristo é sobre a tua família. O problema que você trouxe, ele não é grande para o seu Deus. O problema que você tem no teu coração, ele está submisso à vontade do Altíssimo. Volta para a tua casa em paz, porque você está sob a proteção do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba essa palavra, visita esse texto na tua casa, leia o livro de Êxodo no capítulo 12, leia no capítulo 13, lembre-se que quando o Senhor muda, está encerrada a fase anterior, e pela proteção que há na tua vida pelo sangue de Cristo derramado na cruz, mal nenhum chegará na tua tenda. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja louvado. Amém. Irmão André virá à frente e agradecer o culto. Em comunhão, buscamos a Deus com oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.